Imagine que você está carregando algo sagrado, algo que representa a presença do próprio Deus. E de repente, o carro balança. O objeto está prestes a cair. Você estende a mão para segurar. É instinto, é cuidado, é amor. E então você morre. Isso não é ficção. Isso aconteceu de verdade, registrado nas Escrituras, em 2 Samuel, capítulo 6. Vamos voltar no tempo. O rei Davi acabou de consolidar seu reinado sobre todo Israel. Jerusalém é a nova capital. O povo está animado e Davi tem um sonho que pulsa no peito: trazer a Arca da Aliança para a cidade. A Arca, o objeto mais sagrado de toda a história de Israel. Dentro dela, as tábuas da lei. Sobre ela, a presença visível de Deus. Para os israelitas, aquilo não era um símbolo. Aquilo era o trono do Altíssimo na terra. Davi reúne 30.000 homens escolhidos, 30.000. É uma escolta real, uma procissão gloriosa. O povo está eufórico, a música, a dança, a adoração. Parece o momento mais belo do reinado de Davi. A arca é colocada em um carro novo, puxado por bois. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiam o carro. E a procissão começa a caminhar em direção a Jerusalém. Mas aí vem o momento que ninguém esperava. No lugar chamado Nacon, os bois tropeçam. O carro estremece, a arca balança e Uzá, num reflexo imediato, estende a mão e segura a arca para que ela não caia. E Deus o fere ali mesmo. Na hora, Uzá cai morto ao lado da arca. Silêncio. A música para. A dança para. 30.000 pessoas param. E ninguém entende o que acabou de acontecer. Davi fica com raiva. O texto bíblico não esconde isso. 2 Samuel 6:8 diz que Davi ficou perturbado porque o Senhor havia fulminado Uzá. O rei não entende. Ninguém entende. Uzá estava ajudando. Uzá estava protegendo. O que Deus estava fazendo? Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. E esse detalhe muda tudo. Deus tinha dado instruções extremamente específicas sobre como a arca deveria ser transportada. Instruções detalhadas, escritas em Êxodo e em Números. A arca nunca deveria ser colocada sobre um carro. Ela deveria ser carregada por levitas, com varas passadas pelos anéis nas laterais, sobre os ombros dos sacerdotes. Nenhuma mão humana deveria tocá-la. Nenhuma, nem mesmo para protegê-la. E havia mais uma camada. Uzá não era sacerdote designado para isso. A família de Coate, os levitas responsáveis pela arca, sabiam da proibição. Tocar a arca sem autorização era uma sentença de morte, e isso estava registrado nas Escrituras muito antes daquele dia. Então o problema não começou quando Uzá estendeu a mão. O problema começou quando Davi decidiu transportar a arca da forma errada, copiando os filisteus, que anos antes haviam devolvido a arca num carro puxado por vacas. Davi não consultou as Escrituras. Davi não consultou os sacerdotes. Davi foi no entusiasmo, no fervor, na boa intenção. E boa intenção, sem obediência, pode custar vidas. Uzá pagou o preço de um erro que não foi totalmente dele. Uzá estava fazendo o que aprendera a fazer. Mas o sistema inteiro estava errado desde o início. Davi fica com tanto medo que decide não continuar a viagem. A arca é deixada na casa de Obed-edom, um geteu, e lá fica por 3 meses. 3 meses de silêncio. 3 meses de Davi processando o que aconteceu. 3 meses pensando onde eu errei. E então chegam notícias de que Deus está abençoando a casa de Obed-edom por causa da arca. Tudo que esse homem tem está sendo multiplicado. E Davi entende o recado. A arca não é maldição. A arca é presença. O problema nunca foi a arca. O problema foi a desobediência. Desta vez, Davi faz diferente. Desta vez, ele consulta as Escrituras. Desta vez, ele chama os levitas. 2 Samuel 6:13 diz que quando os que carregavam a arca deram 6 passos, Davi sacrificou bois e bezerros gordos. A cada 6 passos, uma pausa, um sacrifício,
um reconhecimento de que aquilo era sagrado demais para ser tratado com pressa. E desta vez, a procissão chega a Jerusalém. E Davi dança diante do Senhor com toda a sua força, com tanta intensidade que sua própria esposa o despreza por isso. Mas ele não para, porque agora ele entende o que estava em jogo. Então, o que essa história nos diz? Ela nos diz que Deus não mede intenções isoladas do contexto. Uzá tinha boa intenção, Davi tinha boa intenção. Mas Deus havia dado um padrão, e o padrão importa. Não porque Deus é cruel, mas porque o padrão revela algo sobre quem Deus é. A santidade de Deus não negocia conveniência. A presença de Deus não é tratada como qualquer coisa. Ela também nos diz que quando erramos, mesmo sem perceber, as consequências são reais. Mas Deus não abandona. Davi voltou, Davi corrigiu, e a arca chegou onde deveria chegar. E nos diz, talvez o ponto mais desafiador de todos, que fervor sem conhecimento é perigoso. Servir a Deus com emoção é lindo, mas servir a Deus com emoção e com obediência à palavra é transformador. A morte de Uzá é perturbadora. Ela é perturbadora porque deveria ser. Deus não deixou aquele dia passar em silêncio porque queria que todos soubessem. A minha presença é real e minha palavra sobre como me aproximar não é sugestão. E essa mensagem ressoa até hoje, porque ainda há pessoas que se aproximam de Deus com entusiasmo genuíno, mas sem compromisso com o que Ele disse. Ainda há igrejas que constroem carros novos quando Deus pediu ombros. Ainda há cristãos que substituem a obediência pela criatividade, a palavra pela tradição, a reverência pela familiaridade. A história de Uzá não é para nos encher de medo, é para nos encher de respeito, o tipo de respeito que faz você abrir a Bíblia antes de tomar uma decisão. O tipo de respeito que faz você perguntar, Deus, como o Senhor quer isso? Em vez de, Deus, olha o quanto eu estou me esforçando. Se essa história te fez pensar, se ela te fez questionar algo na sua caminhada, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias, porque a Bíblia está cheia de momentos assim, momentos que parecem difíceis de entender, mas que quando a gente aprofunda, revelam um Deus muito mais real, muito mais sério e muito mais misericordioso do que imaginamos. Até a próxima história.